Graças e paz, irmãos. Amém. Deus abençoe sua vida nessa manhã. Hoje nós vamos estudar aqui a lição de número 3, que fala sobre Abraão. Abraão suplica pelos ímpios. E ontem, enquanto dávamos os últimos retoques, na aula, nos slides, tudo mais, os visuais, nós teríamos aqui algum material que os irmãos levariam para casa. Fui conversar com alguns professores, tirar algumas dúvidas, porque nós não sabemos tudo. Logicamente que dependemos da ajuda uns dos outros, E como a própria irmã Lúcia disse, nós temos que reconhecer quando nós erramos. Então, deixa os slides quietos, tá bom? Nós vamos pelo que o Espírito Santo nos fala. Distribui para mim, por favor. Baseado na Universidade Brasileira da Bíblia, eu peguei um artigozinho aqui, eu quero que você leve para sua casa, que você estude com atenção, tá? São poucas frases aqui, mas que você estude bastante com atenção. Fala sobre teofania. Talvez você nunca ouviu esse termo, Talvez você nunca ouviu essa palavra, mas é a verdade. E o que o texto aqui nos diz. Vamos lá então, irmãos. A nossa lição de hoje ela está baseada em Gênesis capítulo 18. Tá? O capítulo inteirinho de Gênesis é a nossa lição hoje. Enquanto a irmã Silmara vai distribuindo, vamos abrindo as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. Todos acharam? Todos receberam aí o artigo? Vamos orar enquanto isso? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela ministração da Tua Palavra, te agradecemos, Jesus, pela Tua Palavra que é a verdade, que fala às nossas vidas e que fala aos nossos corações. Espírito de Deus, nos instrui nesse momento, Espírito Santo, nos ajude nesse momento, Espírito Santo, fala aos nossos corações, fala às nossas vidas nesta manhã, traz a Tua verdade, traz a Tua revelação, traz o Teu poder, ó Pai, e venha nos transformar para a glória do Teu nome. Espírito Santo, vem movendo em nossas vidas neste manhã, aqui neste lugar. Jesus, nós nos escondemos atrás da Tua cruz. Declaramos que dependemos totalmente de Ti. Pedimos a cobertura do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo sobre nossas vidas agora. Possamos ser lavados, renovados, perdoados pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, vem se movendo em nosso meio, em nossas vidas nesta manhã, e que o Teu poder seja verdadeiro em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? E que o Espírito Santo se mova em nossas vidas daquela maneira que somente Ele pode fazer, Que Ele traga a verdade da palavra de Deus daquela maneira que somente Ele sabe se mover em nosso meio. Gênesis capítulo 18, verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Marte, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda e o seu encontro, e inclinou-se em terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água. Lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trazei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassai depressa 3 medidas de flor de farinha, e fazei bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra boa, e deu-lhe ao moço, que apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse:
Ei-la, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiante em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor Jeová a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto teme. E ele disse: não digas isto, porque te ristes. E levantando-se aqueles varões dali, olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra? Porque eu tenho conhecido que há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e portanto seu pecado se tem se agravado muito. Descerei agora e verei, se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás lugar para a casa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e que o justo seja com o ímpio, para longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, se porventura faltarem 50 justos, dos 50 justos 5, destruiria por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse-lhe: se porventura achares ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, se o Senhor... o que adianta falar, se porventura, se achares ali 30? E disse-lhe: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura achares ali 20. E disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura achares ali 10. E disse: não o destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, Abraão tomou ao seu lugar. Até aqui um texto meio interessante, né? E ao mesmo tempo um pouco complicado de se estudar. Diz ali no verso de número 1, 2, que levantou os olhos, e eis que os 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo, correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra. Esse aqui é um dos pontos mais debatidos aqui nesse texto, o verso número 2. Um dos pontos mais debatidos na teologia. E que eu até a tarde de ontem, até mais ou menos às 6 horas da tarde, né, que estávamos ainda aqui, das 2 até umas 6 horas da tarde, 6h30 quase, que ficamos aqui no escritório, estudando justamente o verso número 2, tentando trazer o entendimento sobre ele, mais do que já tínhamos estudado durante a semana, procurando em alguns sites, em alguns livros. E o Senhor realmente falou ao nosso coração. O Espírito Santo ele começou a ministrar e trouxe aqui algo para nós estudarmos juntos, né? Um dos temas mais debatidos aqui é: quem eram essas 3 pessoas que apareceram a Abraão? Quem eram esses 3? Muitos falam que eram 3 anjos, né? Mas a grande maioria dos teólogos, a grande maioria das faculdades da Bíblia,
né, as faculdades teológicas, diz que um deles era o próprio Senhor Jesus, aparecendo ali em carne no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Então é onde nós chegamos aqui nesse ponto aqui que eu gostaria de estudar com vocês. Pega aí o seu artigo. Aqui está escrito o seguinte, ó: teofania. Com certeza já ouvimos a expressão o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é um ser celestial enviado por Deus para tratar com os homens como seu agente pessoal e porta-voz. Muitas vezes é identificado e até confundido com o próprio Deus. Não somente fala em nome de Deus, mas fala como o próprio Deus na primeira pessoa do singular. Então aqui, esse primeiro parágrafo aqui, ele vai falar do anjo, tá? O anjo de Deus, ele vem, ele fala com as pessoas, tá? Como se ele fosse o próprio Deus, na primeira pessoa do singular. Eis que vos falo, eis que estou aqui, eis que te trago um recado. É o anjo de Deus falando, tá? Então aqui, nesse caso, nós vemos aqui dois anjos, tá? Mas eram três varões, dois eram anjos, que estavam ali aparecendo diante de Abraão, tá? Agora continuando aqui. Teofania é um termo teológico empregado para as aparições em forma corpórea de Jesus Cristo no Velho Testamento. Lembre-se que ele é Deus Filho, como uma pessoa da Trindade. Esteve presente até a criação do mundo. Em algumas passagens percebemos que um ser divino aparece e é chamado de anjo, é chamado de Senhor ou anjo do Senhor. Quando aparece o nome anjo em letra maiúscula, o primeiro A aparece em letra maiúscula, tá vendo ali, ó? Anjo do Senhor. Ou como vemos em Gênesis 18, tá? Esse aqui é um artigo lá da Faculdade Teológica da Bíblia. Quando três homens aparecem diante de Abraão, dois são chamados de anjos e um deles é chamado de Senhor. Qual é o grande ponto de dúvida aqui desse texto? Quando nós vemos aqui que Abraão, logo no verso número 2, no finalzinho, quando ele vê esses três varões, ele se prostra e ele se ajoelha diante deles. Mas nós não podemos esquecer que naquela época isso era muito comum. Isso era comum. Tem um outro artigo que eu copiei aqui, infelizmente eu não imprimi a todos, mas eu gostaria de ler. Diz assim, ó: nos dias de Abraão e entre os judeus, a reputação de uma pessoa estava totalmente ligada à sua hospitalidade. Até mesmo estranhos, pessoas que nunca tinham sido vistos, deveriam ser tratados como convidados. Ou seja, uma pessoa, ela era conhecida pela forma como ela tratava as outras quando se chegavam à sua casa. Uma pessoa, ela era considerada uma pessoa de boa reputação quando alguém chegava à casa dela e ela tratava bem, mesmo sendo uma pessoa estranha, mesmo sendo uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida, não sabia o nome. Então eles tinham o costume assim, encontrou uma pessoa na rua assim, que ele encontrou assim, traz para dentro de casa, recebe bem, tinha-se o costume de se lavar os pés da pessoa que entrava na casa, o convidado, né? Que bom que esse costume não existe até hoje, né? A pessoa chega na sua casa, você pega a bacia, a toalha, vai lá e lava o pé da pessoa, né? Então, naquela época, eles tinham esse costume e ofereciam o que eles tinham de melhor. Você pode ver que Abraão, ele pegou a melhor que ele tinha lá, né? O melhor animalzinho, a vaca, né? O melhor que ele tinha lá, mandou matar e mandou preparar. Correu ali na esposa dele e falou, ó, faz 3 massas aqui de pão, prepara 3 pão feito em casa aqui, pega a melhor manteiga e serve a esses 3 convidados estranhos que nós nunca vimos na vida. Bem interessante, né? Isso era um costume da época. E a pessoa, a sua reputação estava ligada a esse tratamento que eles davam aos estranhos, aqueles que eles não conheciam. Porque todos ali eram considerados, todos os judeus eram considerados como povo de Deus. Então, tinha-se esse costume, né? E a reputação da pessoa, ela era dada através de como ela correspondia a esse costume. Então, por isso que vem esse grande ponto de dúvida, e que nós ficamos conversando ontem. Por que Abraão se ajoelhou? Não é porque ele reconheceu o terceiro varão ali como Jesus. Por que ele ofereceu o melhor, a melhor comida, a melhor carne, o melhor pão? Porque, irmãos, até matar a vaca, tirar o couro ali, preparar,
assar, naquela época que não existia micro-ondas, ali era tudo na lenha, né? Nem fósforo para acender o fogo ali não existia, né? Nem um carvãozinho ali, um álcool ali, né? Nem um sal grosso, nem alho ali para preparar o churrasco ali não existia na época. Levou tempo, hein? Levou tempo, hein? Para a coitada da Sara pegar lá a farinha, preparar 3 pão, deixar o tempo da massa descansar, acender o forno, a lenha e assar ali, levou tempo, hein? Levou um bom tempo. Então esses varões ali ficaram, digamos assim, que uma tarde inteira ali com Abraão, e um deles era o próprio Senhor Jesus. Onde nós vamos provar realmente que era o Senhor. Verso número 22. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então 2 daqueles homens foram para a cidade de Sodoma. E um ficou ali. Certo? E Abraão ficou diante de quem? Da face do Senhor. Tá? Versículo 19. Capítulo 19, desculpa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Capítulo 19, continuando a história. Tá? Estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se-lhe o rosto e inclinou-se com o rosto em terra. A mesma coisa. Você viu a mesma coisa também. Quando viu 2 pessoas que ele não conheciam, se inclinou em terra, ali se ajoelhou, mesma coisa, o mesmo costume. Né? Então nós percebemos aqui então, que um era o Senhor Jesus de forma corpórea, e os outros 2 eram os anjos do Senhor, que estavam ali naquele lugar. Tá? Então, esse aqui é o maior ponto de discussão desse texto, e não há dúvidas ali a nós dizermos quanto a isso. Embora ontem, enquanto estávamos debatendo, né, eu ainda relutei falando que eram 3 anjos, eram 3 anjos, né, até ler o texto aqui do capítulo 19, aí você não tem mais como debater. Até a Lúcia virou para mim e falou assim, né, como que é, Lúcia? Os maiores teólogos do mundo falando que realmente era o Senhor Jesus, né? Agora vem a gente querendo falar que não era. Não tem nem como, né? Eu sirvo o Senhor faz 40 anos. Eu nunca ouvi uma pregação, eu nunca vi nada a respeito disso. E agora, estudando isso daí, nós descobrimos que muitas vezes Jesus apareceu no Velho Testamento em carne. Eu nunca ouvi falar isso. Aí quando nós começamos a estudar aquele, eu falei, não, isso aí não está certo, isso aí está errado. Nunca vi falar isso, vamos procurar. E ficamos até 6 horas da tarde procurando isso daí. Falei, Paulo, o que todos os estudiosos estão falando é isso. Agora só eu e você que está falando que não. Acho melhor, nós perdemos a guerra. Então vamos botar nossa viola no saco. Mas é muito esquisito, né? Assim, alguém aqui já ouviu falar que Jesus manifestou no Velho Testamento em carne? Então, eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi nenhuma pregação, eu nunca vi nenhum teólogo, eu nunca li nada, eu nunca ouvi falar. Para mim foi a primeira vez. Eu me enquadro no mesmo barco, menos uns 40 anos. Né? Ainda não cheguei. Vou chegar um dia em nome de Jesus. Tá? Aí, para piorar a nossa situação, eu entrei em contato com alguns amigos, né, por e-mail. Né? A internet é algo muito bom, né? Você faz contato com a pessoa ali pelo Facebook e 10 minutos você tem a resposta, né? Com alguns amigos que não são de Descalvado, mas entendem muito mais a Bíblia do que a gente, ele me mandou apenas 9 teofanias registradas no Velho Testamento. 9. Né? Aí acabou com a graça mesmo, né? E eu vou citar aqui alguns textos, se você quiser anotar aí no seu papelzinho, você pode anotar. Tá? Nós não vamos ler por causa do tempo. A lição ela não se detém na teofania, tá bom? A lição se detém na vida de oração. Só para que nós possamos compreender um pouco mais. Gênesis capítulo 12, versos 7, 8 e 9. Gênesis 18, do verso 1 ao verso 33. Esse aqui que nós
Nós lemos aqui. Gênesis 12, 7, 8 e 9. Gênesis 18, do 1 ao 33. Tá? Tem mais um em Gênesis ainda. 32, do 22 ao 30. Tá? Êxodo capítulo 2, verso 4. Êxodo capítulo 3, verso 2. E capítulo 4, verso 17. Está dando para entender? Falando um monte de número aí, grego, né? Êxodo capítulo 24, do verso 9 ao verso 11. Vamos lá, Deuteronômio, nossa, tudo no Pentateuco, né? Deuteronômio capítulo 31, verso 14 e 15. Aí, Murilo, esse para você, ó. Jó, capítulo 38, capítulo 39 e capítulo 40. Não são versículos, são capítulos, tá? Você que deu aula de Jó, então, esse fica para você explicar para a gente. Ok? Deu para anotar? Juízes não me passaram, mas pode falar se o texto, se a pastora tem um texto. Juízes capítulo 2, verso número 1. Ok, então esses são os casos registrados, casos não, né? São as teofanias registradas no Novo Testamento. Com certeza tiveram outras, pode ser que não, e não estão registradas, né? Porque muitos dos acontecimentos não foram registrados na palavra de Deus. Tá? Mas fica aí para o nosso estudo, fica aí para a gente estudar em casa, né? E aprender um pouco mais, né? Fica como lição de casa. Então vamos lá, aula de número 3, falando sobre Abraão. Introdução, acompanhei na sua revista. Tá? Irmãos, quando nós falamos de oração, nós temos primeiro aquela pequena impressão de oração é a gente se ajoelhar e falar, pedir algumas coisas para Deus. Mas 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, né, um texto muito interessante, ele fala assim, orai sem cessar, ou seja, orai em todo o tempo. Orai durante toda a sua vida. Se oração é você se ajoelhar e pedir a Deus, então você vai passar a sua vida ajoelhado pedindo. Quando nós temos esse conceito de oração. Oração, ela não é somente o momento que você se ajoelha. Aquilo é um momento de intensidade. Aquilo é um momento de devoção. Nós temos esse costume, né? Aquela tal pessoa ali não pode atender o telefone agora porque está orando. Porque está lá no quarto com a porta fechada, ajoelhada ali, então não pode ser interrompida. Mas em todo o tempo nós estamos orando. Em todo o tempo nós estamos falando com Deus. E em todo o tempo da nossa vida nós estamos diante de Deus. Isso não acontecia no Velho Testamento. Eles não tinham essa oportunidade. Mas hoje, com o Espírito Santo atuando em nós, nós temos a oportunidade, temos o privilégio de estarmos 24 horas diante de Deus. De estarmos 24 horas orando. Mesmo andando pela rua, mesmo no nosso trabalho, mesmo dentro da nossa sala de aula, prestando atenção no que o professor está falando e orando ali em todo o tempo, mesmo enquanto estamos dirigindo o nosso carro, mesmo quando estamos tomando banho, mesmo quando estamos brigando com alguém. Por isso nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, né? Porque em todo o tempo nós temos o privilégio de estarmos diante de Deus e orando. Então essa sim seria uma vida de oração. Orar é muito diferente de pedir, tá? Petição é uma coisa, oração é outra. Nossa, aquele irmão é tão abençoado, ele tem uma vida de oração. Tem nada, tem uma vida de petição. Está lá diante de Deus pedindo. Até enquanto estávamos conversando ontem, acho que foi o irmão Luiz, ou a irmã Ana, não lembro quem que comentou ali, falou, olha, falou assim, o Paulo não entende muito porque não tem filho, né? Mas quando nós temos filho, é tão chato quando o filho vem toda hora diante de você só para pedir, pai, me dá isso. Aí daqui 10 minutos, pai, me dá aquilo. Pai, me dá aquilo outro. Ô pai, que lá você ainda não me deu, eu preciso disso. E a camarada vive só pedindo, ou seja, se chega diante de Deus somente para se usufruir do seu poder.
somente para se usufruir da sua benevolência, somente para usufruir do que Deus pode fazer, sendo que oração não tem, logicamente você coloca uma petição diante de Deus, mas oração ela não é somente a petição, oração é uma vida com Deus, oração é um diálogo, como a irmã Lúcia falou na sua aula, e não um monólogo, não como nós aprendemos na igreja católica, né? Oração é você pegar a imagem do santinho, virar do outro lado e ler o que está escrito ali em voz alta, então a pessoa está orando, ou ficar acompanhando ali no terço, né? Já fiz uma oração, já fiz 2, já fiz 3, já fiz 4, já fiz 5, já fiz 6, e roda ali o terço 2, 3 vezes por dia ali, falando a mesma coisa, que nada está no seu coração e nada está na sua vida, e muitas vezes a pessoa não está nem entendendo aquilo que ela está falando, né? Ou seja, está lançando palavras ao ar, não está orando. Oração é um estilo de vida. Quando nós oramos, nós temos que saber ouvir. Nós não estamos somente para falar, nós estamos ali para ter um diálogo com Deus. Nós estamos orando ali para ter uma conversa com Deus. Então, por isso que eu digo que oração, ela é muito diferente de petição. E nunca nós devemos esquecer uma coisa, que enquanto nós estamos orando, Deus, Ele é o Senhor, com S maiúsculo. Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele quem comanda. É Ele quem dá a direção. E não nós, porque o que nós vemos nos nossos dias, algo que me deixa intrigado, sabe, é quando nós vemos algumas pessoas orando e colocando Deus na parede. Isso eu já comentei aqui com os irmãos, né? Tem pessoas que oram e falam assim, se Deus não fizer, eu vou rasgar a minha Bíblia. E Deus não fez, e o camarada não rasgou. Né? Mas Deus tem que fazer. E fica mandando em Deus, porque Deus, o Senhor vai lá, e o Senhor faz isso naquela pessoa, o Senhor faz aquilo naquela... Está quase dando um tapa na cara de Deus. Né? Outro dia eu vi um comentário assim muito interessante, né? Falou assim, e você pega o Santo Antônio, se ele não fizer na sua vida, você vira ele de ponta cabeça e põe debaixo da cama de castigo. Coloque lá de castigo. Né? Oi? Pior ainda, enterra de ponta cabeça, deixa sem ar. Né? Deixa sem ar até ele fazer alguma coisa na sua vida. Enquanto ele não fizer, você não deixa ele respirar, deixa lá enterrado. Né? E as pessoas, e quando vem para o Evangelho, vem com essa mentalidade, de que nós temos que colocar a Deus na parede. De que Deus, Ele é o Papai Noel, que a gente manda uma carta anualmente, né? E fica esperando lá o presentinho chegar. Né? Ele está lá sentado no seu trono, só mandando os anjos, né? E cantam-se lindas canções, que existem anjos aqui trazendo bênçãos para nós. Os anjos estão aqui com suas bandejas. Sim, os anjos de Deus estão aqui para nos abençoar, sim, isso é uma realidade. Mas não somente para isso. Oração não é somente isso. Oração é um estilo de vida. Oração é todo o tempo você estar falando com Deus e dialogando com Ele. Vamos lá então, primeiro passo para uma vida de oração eficaz. Acompanhe aí na sua revista, tem 3 passos aí, nós vamos comentar eles, tá? Eu não vou ficar lendo a revista, a sua revista você lê na sua casa, tá bom? Como lição de casa, a revista você lê lá na sua casa. Nós vamos comentar aqui, e alguns versículos para afirmar aqui os nossos pensamentos, tá? Os nossos pensamentos, aliás, a intenção de Deus aqui falar o nosso coração. Então, os passos para uma oração eficaz. Primeiro de tudo, hospedar o Senhor em nossos corações. Tá? O que é isso, irmãos? Nós temos que hospedar a vontade de Deus em nossas vidas. Nós temos que hospedar, trazer para dentro do nosso coração a vontade de Deus. Muitas vezes aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, não é a vontade dele para nós. Não estou falando que tudo aquilo que nós queremos é errado. Nem tudo, não estou falando também que tudo aquilo que nós queremos é pecado. Muitas vezes você quer algo de Deus. Muitas vezes você procura algo que Deus pode fazer, que Deus realiza na vida de outras pessoas. E você quer que aquilo também aconteça na sua vida. Mas talvez aquilo não seja para a sua vida. Então nós temos que hospedar a vontade de Deus em nossos corações. Romanos capítulo 8, verso número 26... Abre ali a sua Bíblia, lá diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos
inexprimíveis, tá? O Espírito Santo, ele intercede por nós. Mas de que maneira que o Espírito Santo intercede por nós? Diante de Deus? Não, quem está diante de Deus é o Senhor Jesus. Ele intercede por nós em nossas vidas. Porque onde que o Espírito Santo age? Em nós. É em nós. Irmãos, muitas vezes, trazendo aqui uma experiência pessoal minha, a gente chega aqui de sexta-feira à noite quebrado, né? Que a gente trabalhou a semana inteira e a gente ainda vem para orar às 9 da noite, né? Horário que na verdade era para a gente estar em casa, deitado no sofá, não é nem sentado, né? Deitado, com os pés levantados ali, quase dormindo ali, nem entender muita coisa que estava passando na televisão, porque a gente está com a mente já elevada. Mas é o horário que nós tiramos aqui para fazer um momento de oração diante do Senhor. Muitas vezes eu chego aqui e eu falo, Espírito Santo, me leva a orar nesse momento. Me leva a orar, porque eu não tenho condições de estar aqui orando. Eu não tenho mais mente para estar aqui intercedendo. Então, o Espírito Santo fala ao meu coração o que eu preciso orar. A palavra de Deus, ela nos diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos o que nós temos que pedir para a nossa própria vida. Nós não sabemos o que da nossa vida nós temos que colocar diante de Deus. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós. Outro dia nós fomos começar aqui a reunião de oração, nós demos as mãos, e eu falei assim, Espírito Santo, traz um espírito de oração sobre esse lugar. Quando acabou, teve um irmão abençoado, pode falar, né? Não tem problema, que chegou em mim e falou assim, nossa, você clamou um espírito de oração, isso é coisa do diabo. Eu falei, não é espírito de Deus mesmo. Quando a gente fala espírito de oração, nós estamos clamando aqui um ser aqui, um ser preto aqui para trazer oração. Nós estamos clamando assim uma motivação de oração. Porque por nós mesmos, nós não temos motivação. Você tem vontade, seja sincero, você tem vontade de orar? Se é aquele desejo ardente assim, nossa, eu vou sair daqui, vou correndo para casa porque eu quero me ajoelhar e passar a tarde toda orando. Por nós mesmos, por nós mesmos, pela nossa própria vontade. Desejo? Não estou falando necessidade, porque necessidade nós temos. Nós sabemos que precisamos orar e temos necessidade, mas desejo real de orar? Quem traz esse desejo? Quem traz essa motivação? O Espírito Santo. Pelo próprio homem, ser humano como ele é, ele não tem desejo, ele não tem vontade. Mas o Espírito Santo, ele gera essa vontade em nós. Ele gera esse desejo em nós. E o desejo, ele é muito maior do que a necessidade. Porque quando nós vamos orar, porque nós temos necessidade de orar, nós oramos porque nós sabemos que precisamos daquele momento de oração. Nossa, eu preciso orar porque está acontecendo essa dificuldade na minha vida, está acontecendo essa dificuldade na minha casa, então eu estou entrando em contato com Deus, estou estabelecendo eu e Deus 21 dias de oração, todos os dias às 7 e às 8 da manhã. Eu já fiz isso várias vezes, tá? Mas isso é a nossa necessidade. Agora, aquele desejo ardente de quando a gente está lá em casa, sentado no sofá, fala, não, eu vou desligar essa televisão, porque o entretenimento da televisão não é maior do que o desejo de estar na presença de Deus. É diferente. Pode falar. Interceder, o Espírito Santo, ele intercede por nós diante de Deus. Sim. Não é, ele não está intercedendo com nós, ele intercede diante de Deus. Interceder. Ceder-se a alguma coisa. Então, nós oramos, o Espírito Santo pega as nossas orações, peneira as nossas orações e leva diante de Deus. Porque você falou que o Espírito Santo intercede em nós. Não, ele intercede por nós. Certo. Ele vai na presença de Deus. Eu não soube de fazer a diferença de oração e intercessão, né? São duas coisas diferentes, né? Obrigado. Eu acho que eu passei meio pro lado. Oração é uma coisa e intercessão, ela é outra coisa. Intercessão é você, no caso que o Espírito Santo faz, ele se coloca diante de Deus pela vida de outra pessoa. Quando nós falamos assim, aqui na igreja nós temos um ministério de intercessão, tá? São pessoas que vão orar, vão buscar a Deus pela vida de outras pessoas. Esse é o ministério de intercessão. Chega ali, por favor, ali.
O nosso desejo de orar, de buscar a Deus, ele surge a partir da nossa comunhão com Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você se enche das coisas de Deus e menos do mundo, mais desejo você tem de Deus, mais sede você tem de Deus. Agora, se nós gastamos muito tempo com coisas do mundo e pouco tempo com Deus, buscando as coisas de Deus, não vai ter desejo de orar, de buscar. E nem sempre as nossas orações, elas se movem pelo desejo de pedir. Mas eu creio que hoje, uma das coisas que mais nos tem levado a orar é a situação do reino de Cristo na face dessa terra. Isso nos tem feito orar, chorar, clamar diante de Deus, porque a gente sabe que uma oração, ela envolve confissão de pecados, nem sempre é somente os nossos, às vezes é do povo de Deus, ela envolve a adoração a Deus, e ela também envolve o pedido da petição, que nem sempre são pedidos nossos. Eu creio que na maioria das nossas orações, o nosso alvo é trazer o reino de Deus, buscar o reino de Deus e pedir realmente a Deus para que venha o seu reino sobre a face dessa terra. Certo, mas quem gera realmente é o Espírito Santo, né? Porque o coração do homem Jeremias 17:9 diz que o coração do homem ele é enganoso. Você tem o livre-arbítrio de buscar ou de não buscar. É o livre-arbítrio. Mas quanto mais você ouve mensagens, lê a Bíblia, vem nos cultos, mais desejo você tem. Agora, quanto menos, menos. Quanto mais de Deus, menos do mundo. Não, sim, mas quem gera realmente é o Espírito Santo, né? Que gera o desejo, que gera a vontade. Quando nós buscamos a Deus, o Espírito Santo se move em nossas vidas e nós temos o desejo de estar mais diante da presença de Deus, de estar mais diante do Senhor. Quando nós lembramos também, falando de hospedar a vontade de Deus em nossos corações, em nossas vidas, lá em Gênesis 41, nós nos lembramos então dos acontecimentos na vida de José, né? Porque o que Deus falou para o povo de Israel, através do sonho de Faraó, que José interpretou, que viriam sobre a terra tempos difíceis, que viriam sobre a terra um momento de seca, um momento de escassez, e eles precisavam se preparar para aquele momento, porque Deus ele é onisciente, e Ele continua sendo nos nossos dias onisciente. Sabe por que nós não sabemos orar como convém? Porque nós não somos oniscientes. Nós não sabemos o dia de amanhã. Muitas vezes o que nós colocamos diante de Deus hoje é algo que vai nos destruir daqui a 10 anos. É algo que vai acabar com a nossa vida daqui a 30 anos na frente. Por isso nós temos que buscar hospedar a vontade de Deus dentro do nosso coração. Porque somente Ele sabe o que é melhor para nós daqui a 10, 15, 20, 30 anos, ou mesmo no dia de amanhã. Muitas vezes o que nós oramos hoje, o que nós colocamos diante de Deus hoje, não é o que é melhor para nós amanhã, mas Deus sabe o que é melhor. E por isso que Ele gera em nós o desejo. Muitas vezes, irmãos, nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus coisas que nós nem imaginamos para as nossas vidas, ou coisas contrárias à nossa vontade, porque o Espírito Santo vai gerando, porque Ele sabe o que é melhor para nós amanhã. Ele sabe o que é melhor para nós em outros tempos. Romanos capítulo 12, verso 2 diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável aos olhos dEle. Que nem sempre para nós é bom é, né? Não é agradável aos nossos olhos. Muitas vezes não é aquilo que nós queremos, muitas vezes não é aquilo que nós desejamos, mas é bom, perfeito e agradável aos olhos dEle, porque somente Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Oi? Sim, justamente, como a irmã trouxe testemunho ontem, né, que é bom, perfeito e agradável aos olhos do Senhor, que para a gente muitas vezes nem é bom, né? E Lamentações, capítulo 3, verso número 23, diz que as misericórdias do Senhor nos visitam quando? Todos os dias. Todos os dias. Por isso nós temos uma vida de oração
todos os dias. Tá? Então, esse é o ponto de número 1, hospedando o Senhor no coração. O ponto de número 2, quem? Ouviu alguém chamar? Ponto de número 2, ele diz, ouvindo o Senhor com atenção. Deus, ele age de uma maneira sobrenatural em nossas vidas, até mesmo nas coisas corriqueiras do dia a dia. O sol se levanta toda manhã, mas quem segura o sol? É o Senhor, né? Você já tentou segurar o sol alguma vez? Para ver se é algo natural? As coisas corriqueiras do dia a dia também são coisas sobrenaturais que acontecem para nós todos os dias. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso número 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A mente humana, ela é totalmente limitada. E a mente humana, o coração humano, ele pensa de forma humana, porque ele é humano. Ele não é nós não somos seres sobrenaturais. Não é porque nós nos convertemos, estamos em Cristo, ou porque Deus nos abençoou com algum dom, ou porque nós temos alguma posição na igreja, que nós temos algo sobrenatural na nossa vida, nós temos algum poder miraculoso na nossa vida. Quem age de forma sobrenatural é somente o Senhor. O homem, ele age de forma totalmente humana. Mateus capítulo 6, verso número 6. 6,6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que te vê em oculto, e o teu pai que te vê em oculto, este te recompensará. Por que nós temos que entrar no nosso quarto e fechar a porta no momento de oração? Porque há coisas que Deus, ele quer falar às nossas vidas. Há coisas que Deus quer tratar dentro do nosso interior. Irmãos, sabe por que nós falamos que nós não temos resposta de oração? Porque a gente ajoelha, pede, acaba de pedir em nome de Jesus, amém, levanta e vai embora. A gente levanta e vai embora. E Deus está ali querendo falar com você, e a gente, na maior falta de respeito, levanta, dá as costas e vai para os afazeres do dia a dia. Irmãos, o momento de oração é um momento de diálogo com Deus. Esse é o sobrenatural dele, quando ele muda o nosso interior. Muitas vezes aquilo que nós colocamos diante de Deus, Deus, ele quer falar não. E ele quer falar o porquê que ele quer dizer o não para a sua vida. Fala, olha, filho, isso não é para você, porque o seu coração está assim, assim e assim. Deus, ele quer mudar a nossa vida. Por isso nós temos que entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta, porque ele quer falar conosco. Quando ele diz assim, entrar no quarto e fechar a porta, ele fala assim, um momento seu e Deus, ninguém mais envolvido. Lógico que tem um momento que nós vamos orar uns pelos outros, isso é maravilhoso, né? Quando nós ajoelhamos aqui de terça-feira, em 2, em 3, e compartilhamos a nossa vida, compartilhamos alguma dificuldade, e compartilhamos as conquistas, né? Oramos, agradecemos uns pela vida do outro. Aqui é um momento maravilhoso, um momento de comunhão, um momento que nós conhecemos mais as pessoas, nós nos compadecemos da vida um do outro mais ainda. É algo muito bom. Mas há momentos, queridos, na vida de oração, que é somente nós e Deus. Que é somente nós e Deus. Nem você que é casado, você vai orar junto com a pessoa, junto com a sua esposa ou junto com o seu esposo. Lógico, é lógico, que como casais vocês devem orar juntos. E todos os dias. Pela vida dos filhos, pela família, pelo próprio casamento, orando sempre juntos. Mas há momentos em nossas vidas que é somente nós e Deus. Que é o momento de ouvir o Senhor, ouvir o que Ele quer falar. Trazer aqui a vontade dEle para a nossa vida, ouvindo a sua vontade. Por isso que é momento de nós fecharmos a porta. É momento que Ele vai trazer o sobrenatural dEle sobre a nossa vida, porque Ele vai falar aquilo que somente nós sabemos que nós precisamos mudar, né? O sobrenatural de Deus, Ele age nas coisas simples do dia a dia, porque somente Ele sabe que nós precisamos mudar aquilo ali. Somente Ele sabe que o nosso coração está quebrado nessa parte,
Que embora nós possamos nos apresentar como pessoas firmes, como pessoas cultas ou como crentes realmente diante de Deus, mas somente o Senhor sabe quão difícil está o nosso coração. Qual área do nosso coração precisa de mudança? Qual área do nosso coração que precisa de renovo? E Ele quer fazer isso. E Ele quer fazer isso. Irmãos, quando nós estamos sozinhos diante de Deus, quando nós estamos sozinhos, nós nos ajoelhamos e nós falamos: Deus, tem misericórdia da minha vida, porque o meu coração está duro nessa área. Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu não consigo perdoar aquela dificuldade. Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu não consigo vencer esse fracasso. Deus, tem misericórdia da minha vida, porque nessa área eu tenho sido falho, e eu preciso de mudança. Irmãos, ninguém pega um microfone e faz uma oração dessa, em público. Ninguém, quando está orando uns pelos outros, fala: Deus, abençoa a vida dele, mas abençoa a minha também, porque eu estou em pecado. Ninguém faz uma oração dessa em público. É o momento quando nós estamos a sós com o nosso Deus. E a vida de oração, ela é uma vida em que nós realmente expressamos aquilo que está dentro do nosso coração. Irmãos, quando nós estamos diante de Deus, tem como a gente mentir? Tem como a gente mentir? Fala: Deus, eu te agradeço, porque eu estou 100%, todas as áreas da minha vida, firme na rocha que é Jesus Cristo. Nós temos como mentir diante de Deus? Não temos. Não temos. Não adianta, né? Até aquilo que a gente pensou, que nós não falamos, nós vamos orando, falando: Deus, perdoa aquele meu pensamento. Eu não comentei com ninguém, mas eu pensei, e o Senhor sabe o que eu pensei. Perdoa aquele meu pensamento. Perdoa, Senhor, a arrogância do meu coração. Perdoa, Senhor, a dureza do meu coração. Perdoa, Senhor, aquilo que eu maquinei, mas eu me convenci que eu estava errado, mas eu maquinei. Por isso que a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, né, um texto aqui muito conhecido, o Senhor Jesus, ele fala, né, a lei diz que quem adulterar comete pecado, mas eu digo, Jesus fala, aquele que olhar para uma mulher com um desejo impuro no seu coração, mesmo que ele não comentar nada com ninguém, mas ele desejou no seu coração, esse já cometeu adultério. Se eu não me engano é Mateus 5,18. Quando nós pensamos, nós já cometemos pecado. Porque quando nós pensamos, aquilo foi gerado no nosso coração. E Deus, ele sonda e conhece, não são somente as nossas atitudes, mas Deus sonda e conhece o nosso coração. Esse que é o problema, né? Deus sonda e conhece o nosso coração. Então, há coisas, irmãos, que nós temos que entrar no nosso quarto, realmente fechar a nossa porta e ouvir a Deus. E quando nós ouvimos ao Senhor, nós confiamos. Gênesis capítulo 22, verso 5. Gênesis 22, 5 diz: E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Onde Abraão estava indo? Sacrificar seu filho. Com quem que ele estava indo? Somente com o seu filho, somente em dois. Ele e quem ele ia oferecer em sacrifício. E o que que ele falou? Fiquem aqui, porque nós vamos até lá, vamos adorar o sacrifício, aquela época estava ligado à adoração, tá? Olha, nós vamos até lá, eu vou sacrificar o meu filho, e daqui a pouco eu e meu filho nós vamos voltar, tá? Fica aqui. Irmãos, quando nós ouvimos ao Senhor, nós confiamos. Nós confiamos. Diz outro texto aqui, que eu perdi o versículo agora, deve ser no capítulo 21, ou no 22 mesmo, diz que Abraão, ele se levantou de madrugada para ir sacrificar o seu filho. Ou seja, ele não mediu esforços. Verso 3. Então levantou-se, realmente, pela manhã de madrugada. Realmente, obrigado. Tá? Ele se levantou de madrugada, ou seja, ele não mediu esforço, ou seja, ele estava ansioso para que aquele dia chegasse.
Sabe quando a gente fica assim, esperando, né, a virada do ano, a gente fica esperando dar meia-noite? Ou quando a gente é criança, a gente esperava dar meia-noite do dia 25 de dezembro para a gente ir lá abrir o nosso presente, né? A gente ficava acordado até meia-noite esperando virar o dia para a gente poder ir lá abrir. E Abraão estava dessa maneira. Ele levantou-se de madrugada, lembrando que na região ali da Palestina, eles consideram a virada do dia às 6 da manhã. A virada do dia, eles não consideram meia-noite como nós. Eles consideram a virada de um dia para o outro às 6 da manhã. E Abraão levantou-se qual horário? Na virada do dia. Porque ele estava ansioso pelo dia que ele iria oferecer o seu filho em sacrifício ao Senhor. Estava ansioso esperando aquele momento que ele iria subir, adorar e voltar. Porque ele estava confiando na palavra do Senhor. Lá em Gênesis 12... Deus falou que ele seria pai de uma grande nação. No 18, lá pelos versos 20 e 22 que nós lemos ali, né, Deus fala que Abraão seria pai de uma grande nação. Jesus ali, em forma corpórea, falando, né, que ele seria pai de uma grande nação. E ele, confiando, então, levantou-se de madrugada e disse, nós vamos ali, mas nós voltaremos. E o decorrer do texto diz ali que Abraão realmente voltou, né? Lá em Hebreus capítulo 11, eu vou pedir só que você marque, tá? Marque aí para você estudar na sua casa, porque o tempo está se avançando. Hebreus 11, verso 9, 10, 11 e 12, fala que Abraão, ele foi o pai da fé, porque essas coisas aconteceram na sua vida, porque ele foi pai numa idade já avançada, porque ele acreditou, ele dividiu ali, deixou Ló escolher, e também ele ofereceu o seu filho em sacrifício, tá? Ali fala um pouco sobre a fé de Abraão. Vamos para o ponto de número 3. Orando ao Senhor com determinação. Está lá em Mateus capítulo 21 e o verso 22. Eu vou pedir que você abra ali em Mateus, para nós lermos o texto. Talvez você pode estar olhando, nossa, mas demos uma volta enorme na palavra de Deus, fomos lá na vida de Abraão, para nós lermos aqui que tudo que pedirdes em oração, crendo o recebereis. Mateus capítulo 21, verso 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo o recebereis. Mas, irmãos, nós temos que trazer aqui um pouco o contexto para as nossas vidas, né? Isso aqui é apenas um versículo, né? Isso aqui você vira e mexe, você vê nos programas de televisão, né? Vem para a nossa igreja, porque tudo que você pedir, crendo, você receberá. Tá? Mas o verso 21 diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, e não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a esses montes disserdes, erguer-te e precipita-se no mar, assim será feito. Aí sim, e tudo o que pedirdes em oração, crendo o recebereis. Aí sim, é quando você tiver fé, é quando você estiver com a sua fé sem duvidar, confiando realmente naquilo que Ele falou para a sua vida, confiando naquilo que realmente Ele trouxe mudança no seu coração, acreditando realmente na palavra de Deus, aí sim, o que você pedir, crendo nós receberemos. Tá? Irmãos, só filho realmente hospeda a vontade de Deus em seu coração. Só o filho realmente ouve ao Senhor, tira um tempo assim para ouvir ao Senhor. E é por isso que o filho, tudo o que o filho pedir em oração, crendo, ele pode receber. É quando nós passamos esses 3 passos. Pode falar. Tá. Chega ali no Carlos. Eu vejo por mim mesmo, o nosso maior problema, eu falo por mim, é confiar. E nós vemos que até mesmo Abraão, ele teve dificuldade em confiar, porque Deus deu uma promessa para ele, e ele não confiou, porque ele deitou com a serva para ter o seu herdeiro. Então, o nosso maior problema hoje é confiar, e a palavra do Senhor diz, entrega, confia e descansa. Como você disse, nós chegamos diante da presença de Deus e nós
clamamos, pedimos, e o momento que Deus quer falar, porque Deus ele não fica sem falar, mas nós ficamos sem a resposta. E nós falamos que Deus está em silêncio, Deus não fala, só que é nós que não sabemos ouvir. Em Salmos ele diz que a intimidade, os segredos do coração dele são para aqueles que o temem. E Amós, aqui ele diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus fala, mesmo qualquer coisa que vá acontecer futuramente, alguma coisa, ou pelo sim ou pelo não, Deus fala. É que nós não conseguimos ficar ali, esperar, os nossos ouvidos não estão sintonizados com os céus. Eu falo isso pela minha própria vida. Quantas vezes eu disse: nossa, Deus está em silêncio, Deus não está falando, eu estou clamando, mas eu não estou seguindo o que Ele me pediu: entregar, confiar e descansar. E Ele vai revelar os segredos que estão no coração dele. Amém. Eu também, outra coisa que eu já fiz muito errado, foi algo até que nós comentamos ontem, né? Muitas vezes eu orava a Deus e acabava de... Orava não, pedia, né? Pedia, em nome de Jesus, amém. Dava as costas e ia embora. Aí depois de algum tempo, alguém... aquilo não aconteceu na sua vida? Ah, não, a resposta de Deus era que não. Então, não é que a resposta de Deus era que não, é que eu não buscava a resposta de Deus. Eu identificava como Deus não agir na minha vida sendo resposta. Sendo que Deus queria falar comigo. Sendo que Deus queria trazer o diálogo, Deus queria trazer conversa, Deus queria trazer comunhão, né? Conversa não, melhor, comunhão conosco. E eu colocava como resposta de Deus o não agir de Deus. Por quê? Porque eu não fiquei ali esperando, não fiquei ali para ouvir ao Senhor, né? Outro caso interessante, eu não gosto assim muito de comentar, mas eu acho interessante para a gente acrescentar um pouco o seu comentário, Edith. Assim, olhando assim, um ponto negativo na vida de Abraão, um pouco da falta de fé ou da falta de acreditar. Quando Deus diz para ele: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quem que ele levou primeiro junto com ele? Primeiro ele levou o pai dele. No meio do caminho que ele dispensou. Ele falou: não posso, não pode, eu tenho que estar longe do Senhor. Porque Deus ordenou que fosse separado, né? Nós vamos ler o texto aqui depois. Alguém quer comentar? Tinha visto alguém levantar a mão? Não? Vamos ali em Gênesis 12, rapidinho ali. Eu não lembro o texto aqui que fala que ele levou o pai dele, mas eu sei que tem. Oi? Então esse aqui fica como lição de casa. 11. Tem um ponto que fala que ele levou o pai dele junto, depois ele deixou. Vou procurar, fica como lição de casa para eu trazer para vocês para o próximo domingo, tá? Antes de a gente começar no domingo que vem, a gente lê aqui rapidinho, tá? Então, irmãos, só para nós terminarmos aqui, pode erguer a porta, irmão? Falando sobre a vida de Abraão, né? Então, nós vemos aqui os 3 pontos, né, da vida dele, né? Primeiro, hospedando a vontade de Deus no seu coração. Segundo, orando, ouvindo ao Senhor com atenção. E terceiro, orando ao Senhor com determinação. Tá? Então, Abraão ele passou por esses 3 pontos na vida dele. E o que aconteceu na vida dele? É conhecido, nos dias de hoje, cerca de 3.500 anos depois, 4.000 anos depois já da sua morte, hoje, né, nos dias de hoje, ele ainda é conhecido como pai da fé. Ele é conhecido hoje, ainda como pai da fé.
Outra coisa, ele é conhecido também como pai de Israel. Então, os israelitas possuem ele como pai. Quando os judeus vão orar, eles oram de que maneira? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas qual que é o primeiro? Deus de? Influencia as vidas até hoje. E quando uma pessoa morre hoje, em Cristo, ela vai para o seio de quem? Ele é conhecido e influencia as nossas vidas até o dia de hoje, por 3 atitudes simples na sua vida de oração. Amém? É motivador para nós termos uma vida de oração? Amém? Vamos orar nesse momento? Os irmãos do louvor podem se posicionar para cantarmos, para encerrar, tá? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito agindo em nossas vidas, em nossos corações e trazendo o entendimento e o conhecimento da tua palavra. Pai, nós te agradecemos pelo teu agir, te agradecemos, ó Pai, porque conhecemos hoje um pouco sobre a vida de Abraão e que a vida de oração, ó Pai, ela possa fazer parte da nossa vida. Que os momentos, ó Pai, de hospedarmos a tua vontade no nosso coração, de ouvirmos ao Senhor com atenção e orarmos com determinação, sejam pontos, ó Pai, realmente concretos e verdadeiros em nossas vidas e dentro da nossa vida de oração, para a glória do teu nome. Por isso nós oramos e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos ler aqui o texto que está na revista, tá bom? Que é Isaías capítulo 49, verso 6, tá? Conforme está na revista, para lermos todos na mesma versão. 11:31. Então, Gênesis capítulo 11, verso... Olha, tem um pessoal afinco aqui, hein? Não precisa nem ficar para a semana que vem, já fica pronto aqui, ó. E tomou terra a Abrão ainda, né? Seu filho e Alós, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. A terra de Canaã foi o pai de Abraão. Só que aconteceu uma coisa, ele tinha um filho que se chamava Arã, e esse filho morreu. Esse Arã era pai de Ló. Como ele indo para Canaã, levou a família toda, levou os filhos, levou esse filho de Arã. Aí ele chega num lugar que tinha o mesmo nome do filho que tinha morrido, que era Arã. E ali ele desiste de ir para Canaã, aonde ele acaba morrendo nessa cidade de Ló. Chamado. Dá a impressão que algo que era o pai de Abraão acabou passando de Abraão. Em 12:5 ele fala assim, ó, vamos para a terra de Canaã. 12:5. Deus manda ele ir para a terra de Canaã. Não, mas eles estavam indo para Canaã. Né? No 31. Tá? Mas isso a gente deixa para a gente ver no meio da semana, irmãos, tá? A gente puxa os versículos aqui no domingo que vem, antes de começarmos a aula, a gente dá uma rapidinho aqui pincelada, só por causa do horário, tá? Porque já são as 10h30 em ponto. Mas se nós tivéssemos uns 5 minutinhos, a gente batia um pouquinho mais. Aqui também não é o tema da lição, tá? O tema hoje é a vida de oração dele. Tá? Foi somente um parênteses, mas a gente volta, tá, Wellington? A gente comenta rapidinho no domingo que vem. Pode ser? Ler Isaías 49:6, tá? Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel,
também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49:6. Amém? O irmão Murilo vai estar ministrando uma canção agora, e após essa canção nós estamos encerrando, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que te dê um domingo abençoado, que você tenha um dia de vitória, e hoje possamos estar aqui para louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Lembrando, hoje é culto do amigo, tá? Hoje é culto do amigo, então traga um visitante, haverá um testemunho, uma palavra de Deus abençoada, voltada para a salvação de pessoas. Então traga um amigo, uma pessoa que não conhece o Senhor, convide uma pessoa que não conhece o Senhor para ouvir a palavra de Deus hoje. Levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Atender ao teu convite, me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar,
só penso em te adorar. Aleluia, Senhor. Te queremos mais e mais, ó Deus. Te buscamos nesse dia, Senhor meu Deus, porque a Tua glória, Senhor meu Deus, há muito de ser revelada sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Oh Senhor, enche-nos, ó Pai, precisamos de Ti, Senhor meu Deus, somos carentes da Tua glória, Senhor meu Deus, sabemos que temos vivido, sim, meu Deus, coisas lindas na Tua presença, mas cremos, ó Pai, que o Senhor tem muito mais para cada um de nós, e quanto mais nós buscarmos ao Senhor, quanto mais, ó Pai, nós negarmos a nós mesmos, ó Pai, para que a Tua vontade, para que o Teu querer, ó Deus, aconteça em nós, mais a glória do Senhor vai ser revelada, mais os desejos, os propósitos dos céus se manifestarão, os desejos eternos, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, preparado, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, mas que o Senhor tem, mistérios sobrenaturais, ó Deus, coisas gloriosas, elas serão deslumbradas, ó Deus, vislumbradas por cada um de nós, ó Pai, ó Deus, sabemos que o Senhor tem muito, ó Pai, mas é para aqueles que te anseiam, é para aqueles que te buscam, é para aqueles que desejam estar na Tua presença, ó Deus, por isso nós pedimos, dá-nos fome, dá-nos sede por mais de Ti, Senhor meu Deus, e toda vez que nós, ó Pai, virmos, ó Pai, a Tua presença, nós seremos transformados, ó Deus, pela Tua glória, ó Deus, assim como Isaías foi transformado pela presença do Senhor, ó Deus, porque a Tua presença, é impossível estar na Tua presença e manter, ó Deus, e continuarmos da mesma forma e sermos os mesmos, ó Pai, porque toda vez que nós somos confrontados com a Tua santidade, ó Deus, ó Pai, toda vez que nós somos confrontados com a Tua santidade, com a Tua glória, Senhor meu Deus, nós estamos, ó Pai, diante da presença do único Deus que criou o céu, a terra, o universo, criou tudo, Senhor meu Deus, Tu és grande demais, ó Deus, para que nós venhamos, ó Pai, continuarmos da mesma forma quando nós estamos diante do Senhor. Ó Deus, que os nossos olhos espirituais sejam iluminados, que o nosso coração seja transformado completamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus, Tu és, ó Pai, inesgotável, Tu és poderoso, Tu és uma fonte cujas águas jamais secam. Ó Deus, muitas vezes somos nós que limitamos a grandeza e a glória do Senhor, mas que nós venhamos entrar, ó Deus, na Tua torrente poderosa, nas Tuas águas poderosas, nas Tuas águas poderosas, ó Deus, Pai, das Tuas águas que são infinitas, ó Deus, que são gloriosas demais, como Ezequiel, ó Deus, entrou naquela torrente e ele já não podia mais se controlar, porque era água por todo lado, porque é assim que o Senhor é. Grande demais, grande demais, grande demais, grandioso demais. Leva-nos nessas águas profundas, ó Deus, onde já, ó Pai, os nossos pés não podem controlar, os nossos joelhos não venham limitar nem o nosso corpo, mas nós sejamos levados pelo Senhor, ó Deus, conduzidos, guiados pelo Senhor. Encha-nos mais de Ti, e menos de nós, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, no lugar de transformação, porque quando Ezequiel saiu dali, Senhor, ele pôde ver, Senhor, que na beirada desse rio havia árvores, havia uma paisagem transformada. Ó Deus, nós vamos conseguir ver com os Teus olhos aquilo que está ao nosso redor. Não vamos ver mais, ó Pai, a derrota, nós vamos ver a diferença de quem é visitado, de quem é cheio do Espírito. Ó Deus, nós vamos ver, Senhor, a mudança, nós seremos mudança, Senhor, porque tudo viverá por onde quer que o rio que está na Tua presença passar, Senhor meu Deus. Aleluia, Senhor, faz de nós essas árvores, ó Pai, que estão ao redor desse rio, Senhor, que traz, as folhas são remédios para as nações, ó Deus, que a nossa vida venha a ser remédio, Senhor, que a nossa vida seja remédio, Senhor, que a nossa vida seja remédio, Senhor meu Deus,
que nós sejamos remédio, Senhor, meu Deus, que nós não venhamos trazer morte e destruição, ó Deus, mas que nós sejamos remédio, Senhor, remédio, Senhor, remédio, cura, Senhor, meu Deus, para aqueles que precisam. Chega de palavras que destroem, Deus, chega de palavras que destroem, ó Deus, aqueles que entram nesse lugar para ser curados, ó Deus. O Senhor nos chamou para ser boca de maldição, o Senhor nos chamou para ser boca de cura, de restauração, de salvação, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço nessa manhã, Senhor, ó Deus, que nós sejamos remédio, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos remédio, Senhor, meu Deus, mesmo quando as pessoas chegarem perto de nós para nos ferir, para nos machucar, para nos destruir, Senhor, meu Deus, para tentar frustrar os teus propósitos para nós, que nós venhamos, ó Deus, liberar palavras de vida, porque se Jesus está em nós, está a vida de Deus em nós. Se Jesus verdadeiramente estiver em nós, ó Deus, o que tem que sair da nossa boca é vida, porque Jesus não é uma fonte de duas águas, o Senhor Jesus é fonte de águas vivas. Vem nos sarar, Senhor, vem nos sarar, em nome de Jesus. Querido, dê a mão para a pessoa que está do seu lado, que seja uma fonte de vida nessa hora de restauração. Libera palavras de vida. Deus nos chamou para ser remédio, Senhor. Que as pessoas ao entrarem aqui, Senhor Jesus, sejam tocadas pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor Jesus, pela Tua restauração, pela Tua presença, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, vai enchendo a vida de cada homem, de cada mulher nessa noite, neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, nesse dia que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, vai nos enchendo, Senhor, da Tua presença, Senhor, meu Deus, porque nós queremos a Tua face ver, ó Deus, mas nós queremos o Senhor essa semana. Oh Deus, essa manhã nós estamos aqui porque nós queremos mais do Senhor, ó Deus, aleluia, Senhor, meu Deus. Não queremos um movimento, Senhor, meu Deus, nós te queremos, ó Deus, em nome de Jesus. Oh, vem visitar o Teu povo, Senhor, vem encher as nossas vidas, vem encher o nosso coração, vem transformar, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, que nós saiamos daqui transformados, ó Deus, renovados, fortalecidos, vivificados pelo poder do Senhor, pelo mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o mesmo poder, ó Pai, que faz milagres, que faz maravilhas, ó Deus. Encha-nos nessa manhã, ó Deus, encha-nos nessa manhã, encha-nos, Espírito Santo de Deus, nós queremos mais do Senhor. Oh, enche-nos, ó Deus, encha-nos, ó Pai, encha-nos, ó Pai, encha-nos de Ti, Senhor, mais de Ti, menos de nós, mais de Ti, Senhor, meu Deus, mais de Ti, menos de nós, mais de Ti, Senhor, aleluia, aleluia, oh, aleluia, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, oh Deus, aleluia, Deus, aleluia, lalabaxere, canta, lalabaxere, lelebaxere. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do Teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, Tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da Tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, Tua glória eu hei de ver, faz a Tua
vontade em nós, ó Pai. Cumpre o teu querer, ó Deus, porque a igreja do Senhor foi chamada para viver aquilo que o Senhor quer, para viver conforme o teu querer, conforme o noivo quer, ó Deus, e que nós sejamos assim, ó Deus, cada dia mais e mais, cada dia mais e mais, ó Deus. Nós apresentamos esse dia ao Senhor, dá-nos uma tarde abençoada, Senhor. Apresentamos o culto dessa noite diante do teu altar, a vida da Renata Guerreiro, de toda a banda que vem com ela, Senhor meu Deus, de cada visitante, de cada convite que foi entregue, meu Deus, que essa noite seja uma noite memorável, uma noite gloriosa na tua presença, que haja libertação, cura, salvação, ó Deus, que verdadeiramente o Senhor venha fazer uma obra poderosa na igreja, Pai, porque nós cremos na tua palavra, Senhor meu Deus, e por isso nós estamos aqui, ó Deus. Despede o teu povo nessa hora, debaixo da bênção, da mão poderosa do Senhor, que sobre a tua igreja esteja o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus seja sobre as nossas famílias, que o sangue de Jesus seja sobre nós, ó Pai, e que teu nome seja honrado, que teu nome seja glorificado nesse dia, mais e mais, e traga unidade sobre a igreja, Senhor meu Deus. Levanta a tua igreja como uma igreja intercessora, como uma igreja apaixonada pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos nessa manhã, nós te louvamos nessa manhã, ó Deus, aleluia, amém, meu irmão. Que presença boa, né? Tem muito mais, irmãos, há muito mais que isso, há muito